Olá pessoal, só lembrando, eu sou o professor Maciel Mourão, professor de arte, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artes visuais e a relação entre a cultura visual e a história da arte. É bom lembrar que a história da arte ela está totalmente ligada à evolução social, ou seja, à nossa história de uma forma geral, né? Nossos acontecimentos históricos, nossa evolução industrial, tudo. E a arte ela estava ali, né? Na sua produção, inicialmente somente como uma forma de comunicação e depois também como uma forma de produção vendável, né? A gente sabe que a cor ela sempre esteve presente mesmo na nossa natureza, no nosso social. E o que que a gente faz? A gente vai colocar essa produção artística e ela vai ser representativa de épocas, de momentos históricos. Através da arte, nós conseguimos entender muito bem, ou aliás, muita coisa do nosso passado, tá bom? Desde o homem primitivo, os povos egípcios, os povos gregos, romanos, né? Então, são o processo histórico e a produção artística desses períodos, eles são representativos daquela sociedade, da sua forma cultural. E através da arte, nós passamos a entender um pouco mais sobre como era a vivência daquele povo, né, daquela sociedade, naquele período que é tão distante da gente, né? E no caso, a gente vai falar de antigamente, mas não antigamente dos nossos pais, dos nossos avós, o antigamente bem mais atrás, tá bom? E também o nosso atual, né? Nossas produções artísticas vão marcar períodos para quem for estudar a história posteriormente, né? E as produções artísticas, elas vão ser de extrema importância para quem vá estudar a história, consiga entender melhor, sabe, como é nossas vivências atuais, né? Então, a arte é fiel testemunha da história construída pelo homem. Ao produzir, o artista retrata a sua realidade, os acontecimentos políticos, econômicos, sociais que influenciam a sua criação, tá? Então aqui nós temos uma imagem como se nós estivéssemos no meio de uma revolução, né? Então algumas obras de arte, elas vêm retratando até mesmo as revoluções que aconteceram no decorrer dos anos. E também as nossas formas sociais comuns, no nosso cotidiano. Algumas obras de arte também vêm trazendo a forma de vestir, a forma de sentar, né? Os objetos utilizados de cada período. A gente acaba entendendo isso através da imagem, né? Que a gente vai chamar de cultura visual. Ela vai retratar momentos históricos. Então, hoje nós iremos estudar a relação entre a cultura visual, ou seja, a representatividade visual de momentos históricos, né, e a história da arte. E o que seria a história da arte, né? História da arte é a história de qualquer atividade ou produto realizado pelo homem com propósito estético ou comunicativo, enquanto expressão de ideias ou formas de ver o mundo, né? Ah, então o artista só usava suas obras para pintar exatamente como o mundo é e era, né? Não, o artista vai também utilizar suas emoções, suas impressões pessoais para colocar nas suas obras. Só que muitas obras de arte vão retratar exatamente o cotidiano, né? Foram momentos históricos, né? Então, quando o homem começou a perceber que ele poderia produzir arte, porque lembrando, né, lá na pré-história, a gente vai ter uma imagem aqui num dos nossos slides, né, que o homem começou a fazer a produção de arte sem entender que estava produzindo arte. Na verdade, seu objetivo era comunicar, né? Por isso é que é um propósito estético ou comunicativo. Então, inicialmente era de comunicar e também de retratar o seu cotidiano. Quando o homem começa a perceber que a obra de arte ela tem valor estético, ou seja, ela pode ser agradável ao olhar, aos ouvidos, né? Também porque a música também é estético, né? Então, ele começa a produzir obras de arte com valor de venda também. E aí, então, e o que é cultura visual? A cultura visual é a produção ligada às práticas artísticas e que conseguimos entender a cultura de um local, né? A gente consegue entender historicamente, né, como era a vivência daquele povo, né, daquela sociedade, através de suas pinturas, da sua dança, né? Depois, através do seu cinema, da sua literatura, da música, do vídeo, da escultura, do teatro e das outras diversas formas de comunicação através da arte, né? A dança, que antes era apenas mesmo através de
expressões corporais, atividades desalinhadas, né? Mas aí quando os estudiosos vão pensar, já começa a comentar que aquilo seria um estilo de dança, né? Ou uma comunidade que dançava para chamar a chuva, para agradecer aos deuses, né? E depois essas danças elas vão evoluindo e virando danças com compassos, né? Com passos mais desenhados, né? E aí a gente vai ter o balé, né? Que hoje em dia a gente vai chamar de balé clássico. Então, os movimentos do balé são ensaiados, né? Todo mundo fazendo igualzinho, né? E aí e as nossas produções, quanto mais a tecnologia vai se avançando, as nossas produções artísticas vão se modificando, né? Antes não existia o cinema, não existia a TV. Atualmente, né, já faz até algum tempo, nós já temos o cinema, a TV, o vídeo. Antes nós não tínhamos o YouTube, não tínhamos o Instagram, e hoje também é uma forma de comunicação através da arte, né? Futuramente, se voltarmos ao nosso Instagram, a gente vai ver como coisa do passado. Por quê? Antes do Instagram, antes do Facebook, nós tínhamos o Orkut, tá? O Orkut era uma rede social que o pessoal colocava ali suas imagens, suas fotos, né? Mas não tinha essa interação que tem hoje, né, no Facebook, de você poder curtir, comentar, né? Tava ali suas imagens, era como se você tivesse um depósito de imagens virtual, né? E aí o Facebook, ele vai trazer essa interação maior, o Instagram mais ainda. Então, o Instagram já é a evolução do Facebook, né? Então, e as outras redes sociais que vão surgindo, né, devido à necessidade humana de comunicação mais rápida, né? Antes de a gente poder se comunicar através do e-mail, a única forma de comunicação, tipo, se eu estou aqui, eu queria me comunicar com uma pessoa que está no Rio de Janeiro, ou antes do telefone ser inventado, era através das cartas, né? Então eu tinha que escrever uma carta para essa pessoa, para esperar não sei quantos dias até ela receber, para ela saber o que estava acontecendo comigo, ou vice-versa, e ela me mandar e eu saber o que estava acontecendo com ela. Então, a forma literária também se modificou, né? A gente consegue ler vários livros hoje sem tocar num livro, né? Através da internet, a gente pode baixar vários livros, a gente pode baixar alguns arquivos que não é o livro por completo, o resumo dos livros, e então a gente não precisa mais estar com um objeto palpável, apesar de eu preferir ainda o livro propriamente dito. Gosto de tocar o livro, de paginar o livro, tá? Então, essas evoluções vão se modificando e isso vai se tornando a nossa nova forma cultural. Porque tudo isso, a dança, o teatro, a literatura, até a nossa forma de leitura. Por exemplo, se antes nós só tínhamos o livro e hoje nós temos a internet, isso é cultural. Ou seja, na maioria dos países, nós vamos ter a forma de leitura de um livro através da internet, que antes só tínhamos o objeto palpável, que seria o livro propriamente dito. Tá? Então a cultura visual é exatamente isso, tá bom? As produções artísticas ligadas, né, pra gente, e aí através dela nós conseguimos entender a cultura daquele local. A cultura visual é algo novo se a gente consegue entender as vivências de uma sociedade da antiguidade. Então a cultura visual não pode ser algo novo, né? Então ela tá ali presente, ela está presente na nossa vida desde a pré-história, né? A cultura está, não, a cultura visual é algo novo? Não. Desde a pré-história, a cultura visual está presente no cotidiano dos seres humanos, tá? Nós temos duas imagens de dois robozinhos. Se a gente pensar aqui, ó, bem antigamente, antes de nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, ninguém nem imaginava que um dia poderia utilizar um robô, a possibilidade de uma televisão, né? Então, mas a gente consegue entender através das imagens, das fotografias, das pinturas, né, como era a vivência daquela sociedade antigamente, no caso, através da nossa cultura visual, tá? E aí agora iremos analisar como ocorreu essa produção na história da arte, tá bom? A história da arte, a cultura visual e como a imagem ela vai ajudar tudo isso. Tá? Ó, essa é uma imagem que seria, vamos dizer, de um homem pré-histórico, né? No período conhecido como pré-história. Os seres humanos habitavam as cavernas. As paredes dessas cavernas presenciaram o nascimento da arte, que foi conhecido como arte rupestre.
A gente já comentou sobre isso, né, que a arte rupestre eram as pinturas que os homens primitivos, né, o homem das cavernas, como ficaram também conhecidos, faziam, né, nas suas cavernas, que eram, na verdade, né, as figuras desenhadas representavam atividades do seu cotidiano, como a caça, a coleta de frutas e, em alguns casos, até mesmo a sexualidade deles, né? Acabavam desenhando o que desejavam ou o que tinham feito antes, né? Eu passei o dia indo caçar um animal, então acabavam desenhando aquilo que eles tinham feito, né? Através dessas pinturas nós podemos conhecer um pouco de nossa ancestralidade, ou seja, do nosso passado. Durante a antiguidade, vários povos narram sua cultura através da arte. Agora a gente vai ver um pouquinho, só pontuar alguns momentos históricos, tá? E como essas sociedades, elas marcaram através da arte as suas formas de vivências, né? A sua cultura. Na verdade, a gente vai ter a cultura se modificando até mesmo nas arquiteturas, né? E nas arquiteturas diferenciadas, às vezes até no mesmo período, porém, de país para país. Tá? Então aí nós temos uma imagem das pirâmides são do Egito, nós temos uma imagem, né, do Coliseu, que é em Roma, e nós temos uma imagem de um prédio grego. Né? Então, são arquiteturas diferenciadas, tá bom? De períodos diferentes, porém de sociedades diferentes. Então, o que fazia com que tudo isso não parecesse muito uma com a outra era a sociedade, a formatação social daquele povo. Né? As esculturas encontradas em templos e tumbas revelam a riqueza da cultura visual egípcia. Eram representadas cenas religiosas, banquetes, cenas de guerra e aspectos da vida cotidiana do povo egípcio. Né? Então, o povo egípcio deu para a gente perceber como era a vivência deles através da sua escultura, através das suas pinturas. Né? Então, eles gostavam de se retratar. Né? Hoje em dia nós temos as nossas fotografias, às vezes a gente começa a pensar, né, quem estuda arte, porque antes a gente tinha o costume de revelar as fotos, nós tínhamos os álbuns de fotos nas nossas casas, né? E aí quando chegava algum parente e tal, deixa eu te mostrar minhas fotos, né? Antigamente. E aí a gente dava ali as fotos para a pessoa ficar paginando, olhando, aqui é não sei quem, a gente apontando as pessoas. Atualmente, nós colocamos tudo nas redes sociais, né? Essa aqui eu vou botar no Instagram, vou postar no Facebook, vou postando nas minhas redes sociais. Quando eu esqueço a minha senha, né? Vai me dar doido e eu acabo esquecendo a senha. Então, é um pouco mais complicado, né? Para mim recuperar aquelas fotos que estavam lá, né? Algumas não, vão para a nuvem, né? Então fica guardado ali, depois você consegue resgatar todas as fotos. Porém, esses registros visuais, vamos supor, dar um pane na internet, dar um pane em todos os computadores. E aí, como a gente vai resgatar essas imagens? Se a gente não tem um objeto palpável, né? Então, esse objeto, apesar de que às vezes a gente diz, isso já é de antigamente, né? Mas às vezes ele tem mais durabilidade, né? Mas é claro que isso, para acontecer, a internet dar um pane desse jeito, vai ser bem difícil. A cultura visual, no contexto da Idade Média, estava voltada basicamente para temas religiosos, uma vez que esse período foi marcado pelo domínio cultural, político e econômico da Igreja Católica. Então, assim, a gente deu um salto aí, né, de tempo. Então, aqui nós estamos falando da Idade Média. Na Idade Média, era onde a Igreja dominava tudo, você já deve ter visto isso em história, né? Então, logo, a Igreja Católica, viu? Então, a maioria das representatividades da arte, a pintura, a escultura, a arquitetura, né? Ela vai se voltar para o que a igreja determinava, né? Então vocês veem uma pintura religiosa, né? Apesar como se fosse uma guerra, mas uma guerra, né, voltada mesmo como se fosse uma guerra cristã, tá? E as imagens de Jesus Cristo, as esculturas feitas de Jesus Cristo, as igrejas pintadas com imagens das passagens de Cristo, então tudo se voltava bem para esse período, né? No caso da vida de Jesus. Né? Por isso a igreja dominava. Foi o período que a igreja dominava. Né? No Renascimento, dando um outro salto na história, né? O Renascimento, o homem foi representado mantendo a proporção da figura e a sua relação com a realidade, a profundidade e evidenciando o caráter humano. Né? Então, na Idade Média, o ponto foco era a religiosidade.
No Renascimento, o ponto forte dos pintores era o humano, a pessoa, né? E às vezes na sua forma mais natural possível, né? No caso, as pessoas nuas, né? O padrão de beleza do Renascimento não era mulheres e homens magrinhos, né? Eles eram mais fofinhos, né? Era o padrão de beleza desse período. E aí a gente vai falar de padrão de belezas que vão se mudando de época em época, e são isso que vai ser as pinturas, né? Hoje em dia nós temos como padrão de beleza, no caso, pensando na questão de passarela, de modelos, aquelas mulheres e homens, né? Homens um pouco malhados, mais magros, mulheres bem magras, né? Se fosse no Renascimento, seria totalmente diferente, seriam mulheres gordinhas, né? E atualmente nós temos também, né, as modelos plus size, acho que é essa a pronúncia, certo, gente? No modernismo, os artistas rompem com os padrões antigos, deram origem a novas formas de expressão, e para isso utilizaram recursos como cores vivas, figuras deformadas, cubos e cenas sem lógica. Na verdade, o que faz criar o modernismo, o expressionismo, né, é o mundo pós-guerra. Então, o mundo tá numa guerra tremenda. Então, quando o homem começa a pintar de novo, os artistas, eles vão retratar um pouco aquilo, só que através como se fosse um pesadelo, entendeu? Aí você pode observar essa imagem, é como se a pessoa tivesse uma espécie de pesadelo mesmo. Tá? Na arte contemporânea, quando a gente fala de contemporaneidade, nós estamos falando de um período que não está distante da gente e chega até nós, os dias atuais, né? Na arte contemporânea, os artistas se inspiram nas culturas de massa. Trabalhavam com cores vivas e modificam o formato desses objetos. A técnica de repetir várias vezes o mesmo objeto, com cores diferentes, e a colagem também foi muito utilizada. Tá? Na arte contemporânea, só que não a de hoje, mas no contemporâneo próximo de nós, tá? Aí nós temos uma imagem de Mary Monroe, tá? E aqui só uma atividade de pensar, né, de uma prática visual. Agora vamos treinar o nosso olhar. Observe essa imagem, né? Dê um tempo para que ela se instale em sua mente e mentalmente agora descreva tudo que vê. Aí nós temos uma representatividade da cultura egípcia, tá? Depois, quem quiser dar uma pausa, dar uma olhada melhor na imagem, eu vou passar para a imagem seguinte, tá? Já estamos quase concluindo, tá bom? Agora, analise os elementos da linguagem visual. As cores predominantes, as formas, as linhas, a organização espacial. Quando a gente fala de organização espacial, a gente está pensando, tem muita coisa para um lado, está para o outro, está tudo bem alinhado. O que a gente pensa em organização espacial? É como se eu estivesse na minha casa, tipo, colocasse a mesa de um lado e só uma cadeira lá no canto separada de tudo. Então, a gente percebe que a organização espacial está diferente ali, tá bom? Está mais pesado para um lado e mais leve para um outro lado. A pessoa que trabalha com design de interiores, né? Ela vai trabalhar com isso, a distribuição de móveis, a distribuição das coisas dentro de um ambiente. E agora, uma coisa bem pessoal, interprete o que você está vendo. Preste atenção aos detalhes, o que as pessoas estão fazendo, as roupas que estão vestindo, que época estão vivendo, que povo foi representado. Como é que você imagina o clima desse local? Tá? Quando a gente vai observar uma obra de arte, às vezes a gente pega, eu estava passando na internet e vi uma obra de arte de Leonardo da Vinci, porque eu li embaixo que era de Leonardo da Vinci, mas eu nunca tinha visto, porque a única obra de Leonardo da Vinci que eu conheço é a Mona Lisa, né? Então, mas eu começo a observar, então eu vou prestar atenção nesses detalhes, tá bom? O tipo de roupa que veste, porque a roupa é uma representativa de épocas, né? Então, que época estão vivendo, que povo foi representado ali, qual é o clima que era daquele período. São coisas para a gente imaginar e se é como uma forma de apreciar uma obra de arte, é se questionar situações nela, tá bom?